estranho, inusitado e foi uma das atrações da novela Avenida Brasil. Desde quando decidiu assumir com contrato e tudo suas 3 mulheres, a vida do personagem Cadinho virou um transtorno. Às 10 começa o turno da Alexia, eu tenho que respeitar os horários. Em 1996, uma cena parecida foi exibida na série A Vida Como Ela É. Porém, o capítulo Casal de 3 mostrou uma relação contrária. Uma mulher com 2 homens. Onde vão? Eu não sei. Parece cômico, mas essa situação não é só coisa de novela, não. Casos assim acontecem na vida real. Alguns cartórios pelo Brasil já registraram união estável entre 3 pessoas. Normalmente, entre um homem e 2 mulheres. Este ano, mais uma veio a público. Este trio do Rio de Janeiro oficializou a união em abril deste ano. A história parece coisa de filme. Ele era casado, conheceu outra mulher, expôs a situação e a jovem topou encarar o relacionamento a 3. Pelas ruas, o caso virou polêmica. Qual sua opinião sobre esse assunto? Eu não acho nada certo. Né? Por quê? Porque vê lá que eu vou dividir meu marido com outra. Eu não. Acho que não dá certo. De jeito nenhum. Eu arrebento elas. Eu acho que não deve permitir isso. Porque no Brasil, casal é casal e 2 casal é outro lugar. Aqui não. Eu acho que não deve permitir. Um homem casar com 2 mulheres? Não funciona. Não aceitar, ela jamais aceitaria uma coisa dessa. Se ela aceitar, ela é louca. Que ela está casada com o marido dela chega e fala, tem outra mulher? Nossa! Este advogado explica. O casamento entre mais de 2 pessoas é proibido no Brasil. Mas a união estável entre 3 pessoas... A lei não tem previsão legal para união estável de 3, 4 pessoas, daí por diante. Mas a lei não pode impedir que pessoas por contrato venham a viver de forma conjunta. Há toda uma confusão daquilo que a lei prevê, que são os casos de casamentos normais, são os casos hoje de convivência, não é? Antigo amaziamento, e pessoas que fazem uma opção para contratar uma relação. Isso no passado já existiu. Antes de ocorrer o divórcio, não era tão raro a pessoa falar, eu me casei por contrato. Geralmente pessoas já casadas, a pessoa já casada com a pessoa solteira, e o cartório elaborava lá um contrato, se registrava esse contrato. É esta mesma forma. Hoje, de casos de poligamia aí, não é? Vamos dizer se pode ser isso, falar, não é? Pessoas que pretendem se relacionar dentro de uma sociedade, certo? Na qual mantenham vínculos, e a lei não proíbe. Porque o que diz a lei? Que é contrato? É todo acordo livre de vontade. Acordo livre. Você põe no contrato, põe as suas cláusulas e leve para registro. A única coisa que a lei proíbe é que os contratos atentem contra a lei. E nesse caso, do ponto da relação humana, não há nenhuma proibição. O homem pode contratar a convivência com 2, 3 mulheres, como a mulher também pode contratar a convivência. Não é? Convivência não digo em todas as circunstâncias da convivência, mas que existam entre eles lá uma relação. Elabora-se esse contrato, registra-se esse contrato, para garantia das partes, só para provar a existência de que aquelas pessoas se relacionavam. Agradando as opiniões ou não, o relacionamento A3 existe. Aqueles casais que já têm esse comportamento mais de relacionamentos abertos, eles sempre tiveram relacionamentos abertos. Os relacionamentos mais fechados, eles, ou conservadores, ou que habitualmente a nossa cultura está acostumado, vai continuar assim. Então, assim, isso não vai fazer com que a nossa sociedade mude de opinião. Talvez vai fazer com que a nossa sociedade tenha um leque maior de opções, e dentro dessas opções, cada um vai se colocar e se encaixar naquela que melhor se encontra o teu perfil de personalidade e tudo mais. Ou seja, não é porque eu liberei para você um direito que você vai usufruir dele. Muitas vezes você opta por não querer. Mesmo sendo permitido e mesmo que as pessoas precisem aceitar, este assunto ainda continua sendo um tabu para a maioria dos brasileiros. Eu acho que vai incentivar outras pessoas sim, né? Porque tudo o jovem quer copiar. Então não é legal. Se essa moda pega, hein?